Olá, tudo bem, pessoal? Que legal que você quer saber mais sobre a Copa de 1994. Ela foi uma edição muito marcante, cheia de emoções e histórias incríveis. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque vou compartilhar várias curiosidades que vão te surpreender. Vamos lá? A Copa do Mundo FIFA de 1994 foi a 15ª edição do torneio, sediado nos Estados Unidos, sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, foi este o campeonato mundial que bateu todos os recordes de público mantidos até os dias dessa Copa. Com um futebol extremamente eficiente e com um grupo muito unido liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o 4º título mundial ao bater a Itália na final. O título do Brasil foi comemorado também como uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, falecido em 1 de maio daquele ano. Algumas curiosidades das eliminatórias. 2 campeões mundiais, o Uruguai e a Inglaterra, não conseguiram classificação para a Copa do Mundo. A França, que venceria em 98, também ficou fora. E outros tiveram trabalho para chegar lá. Caso da Argentina, que precisou ir à repescagem contra o Paraguai, e do Brasil, que só se classificou no último jogo, com a histórica vitória de 2-0 sobre o Uruguai no Maracanã, com 2 gols de Romário. O Chile não teve direito de disputar as eliminatórias como punição pela simulação do goleiro Rojas, que fingiu ter sido atingido por um foguete no Maracanã em 1989. A Iugoslávia, em guerra contra a Bósnia, também foi impedida de disputar o Mundial. Detalhes: foi a 2ª vez que a seleção italiana e a seleção brasileira se enfrentavam em uma final de Copa do Mundo. A outra foi em 1970, fazendo desta final a 2ª disputada por equipes que já haviam se confrontado em outras finais de Copa do Mundo, já que a Argentina e a Alemanha haviam se enfrentado nas finais de 1986 e 1990. Mas Brasil e Itália já foram finalistas do torneio em outras ocasiões. A abertura do evento. A edição foi aberta no estádio Soldier Field, em Chicago, no dia 17 de junho, com direito à performance da cantora Diana Ross. No mesmo dia, aconteceu o jogo de abertura entre a Alemanha, sua primeira Copa reunificada, contra a Bolívia. A seleção alemã venceu o jogo por 1-0, com um gol do atacante Jürgen Klinsmann. Nesse jogo, o craque boliviano Marco Etcheverry recebeu o primeiro cartão vermelho da Copa, após agredir Lothar Matthaus. Estreante em Copas, a Arábia Saudita mostrou ao mundo do futebol que veio no 3º jogo contra a Bélgica. Após receber a bola do campo de sua equipe, Saed Al-Owairan decidiu partir para cima dos belgas e, após driblar meio time, tocou na saída do experiente goleiro Michel Preud'homme, um dos melhores do mundo na época e que seria eleito melhor daquela Copa, marcando o mais belo gol do Mundial. Foi uma Copa do Mundo de grandes surpresas. A Bulgária, que até ali em 6 participações anteriores jamais havia vencido um jogo de Copa do Mundo, superou grandes favoritos, sendo a 2ª colocada em um grupo que tinha a Argentina, além de eliminar em um jogo emocionante a Alemanha, até então a campeã mundial por 2-1 nas quartas de final. Chegou à semifinal e terminou em 4º lugar. Resumo do jogo na final. No que foi, e ainda é, até a Copa de 2022, a única final da Copa do Mundo a não ter um gol marcado. O jogo seria definido por oportunidades perdidas. As chances foram poucas no primeiro tempo. A primeira delas com Romário, com uma cabeçada após cruzamento de Jorginho, mas ele foi direto para Pagliuca. No final do primeiro tempo, Massaro teve a melhor chance da Itália na partida. Num rápido contra-ataque, a bola sobrou para ele na entrada da área na esquerda do ataque, mas seu chute foi defendido por Taffarel. O segundo tempo foi praticamente desprovido de chances de gols, já que o Brasil foi incapaz de romper os zagueiros de Baresi e Maldini. A falta de jogo ofensivo se deveu a uma forte participação de Dino Badji na Itália e Dunga e Mauro Silva no Brasil. Mesmo assim,
Após um chute de Mauro Silva, Pagliuca ia tomando um frango, após não defender o chute e ser salvo pela trave. Na prorrogação, as chances se tornavam mais abundantes à medida que o Brasil começava a dominar o jogo. Romário teve outra chance no início da prorrogação. Depois, Pagliuca não cortou um cruzamento rasteiro de Cafu, mas Bebeto conseguiu perder um gol sem goleiro. Roberto Baggio, que ficou quieto durante a maior parte do jogo sofrendo uma lesão no início do torneio, teve seu único chute perigoso a gol em todo o jogo apenas na primeira metade do tempo extra, acertando um chute a cerca de 25 metros, mas Taffarel espalmou a bola para escanteio. Zinho teve uma chance no intervalo, no prolongamento, acertando seu chute de dentro da área, mas Pagliuca defendeu bem próximo ao poste. No segundo tempo da prorrogação, Romário perdeu a chance de ouro para entregar o troféu ao Brasil, pois Cafu encontrou dentro da caixa de 6 jardas. Com Pagliuca a pelo menos 4 jardas de distância dele, do outro lado do gol, e com todo o gol aberto, Romário incrivelmente chutou para fora. A final entre Brasil e Itália, disputada no dia 17 de julho, entrou para a história por 2 motivos. Primeiro, pelo fato de juntar frente a frente 2 das 3 únicas seleções que haviam conquistado 3 edições de Copa do Mundo. Portanto, uma delas acabaria se sagrando tetracampeã, ultrapassando a rival. Segundo, porque foi a primeira vez em que a final de uma Copa do Mundo seria decidida na cobrança de tiros livres da marca de pênalti. O jogo terminou em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, e seguiu sendo a única até 2006, quando curiosamente a mesma Itália dessa vez foi campeã. A vitória do Brasil veio após 3 erros italianos, uma defesa do goleiro Taffarel, em chute de Daniele Massaro, e mais 2 chutes para fora dos craques italianos Franco Baresi e Roberto Baggio. Márcio Santos havia errado também sua cobrança, não sendo necessário ao Brasil efetuar todas as cobranças a que tinha direito. O Brasil recuperava a coroa depois de 24 longos anos, 5 edições seguidas sem vencer, e conquistava assim o inédito 4º título da Copa do Mundo, chamado de tetracampeonato, fato só igualado no Mundial de 2006 pela própria Itália e no Mundial de 2014 pela Alemanha, quando o Brasil já ostentava o título de pentacampeão. Conquista obtida em 2002, na Copa do Mundo organizada em conjunto por Japão e Coreia do Sul, a primeira realizada em território asiático. O maior destaque da Copa dos Estados Unidos foi o baixinho Romário, que com seus 5 gols e com uma assistência inesquecível, aquela em que deixou Bebeto na cara do goleiro americano Tony Meola, acabou confirmando a sua espetacular fase vivida então no Barcelona, fazendo por merecer a escolha da FIFA, que o elegeu o melhor jogador da Copa de 1994. Com o vice-campeonato da Itália, o zagueiro Franco Baresi tornou-se o 6º jogador na história a conquistar as medalhas de bronze, prata e de ouro em Copas do Mundo de futebol. Na finalíssima, o Brasil entrou em campo com a seguinte formação: Taffarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Dunga capitão, Mauro Silva, Mazinho e Zinho, Bebeto e Romário. Logo na primeira etapa, Cafu substituiu Jorginho, e antes do início da segunda etapa da prorrogação, Viola ocupou a vaga de Zinho. Ao longo da competição, ficou popularizada uma frase dita por Galvão Bueno, direcionada ao goleiro brasileiro: "Sai que é sua, Taffarel." O artilheiro da Copa. 2 jogadores dividiram a artilharia, cada um com 6 gols, o búlgaro Hristo Stoichkov e o russo Oleg Salenko. A diferença é que o primeiro distribuiu sua marca ao longo do torneio, ajudando sua seleção a ir longe, ao passo que o segundo concentrou quase todos em uma mesma partida. Salenko marcou 5 vezes na goleada de 6-1 da Rússia sobre Camarões. Antes, marcará um contra a Suécia. Já Stoichkov, no caminho até as semifinais, anotou 2 vezes contra a Grécia, uma diante da Argentina, uma no duelo com o México, já nas oitavas de final, mais uma frente à Alemanha, nas quartas, e outra na derrota para a Itália, nas semifinais. Romário destruiu.
Ignorado pela seleção até cerca de um ano antes do Mundial, o atacante comprovou sua genialidade em uma Copa inesquecível. O baixinho foi o suprassumo do talento necessário em uma equipe tão pragmática. Fez 5 gols, um em cada jogo da primeira fase, contra a Rússia 2-0, Camarões 3-0 e Suécia 1-1. Um nas quartas de final, diante da Holanda 3-2 e outro nas semifinais, na vitória de 1-0 sobre a Suécia, de cabeça. Passou em branco na decisão, contra a Itália, mas converteu seu pênalti na disputa final e saiu consagrado como um dos grandes craques da história dos mundiais. A decepção. Diego Armando Maradona poderia ter usado a Copa de 1994 para dar uma última prova de seu brilhantismo, já demonstrado em 1990 e muito especialmente em 1986. Mas acabou deixando o Mundial pela porta dos fundos. Caiu no exame antidoping na goleada de 4-0 sobre a Grécia, jogo no qual fez um gol. Sem ele, a seleção sul-americana acabou eliminada pela Romênia nas oitavas de final, e o genial camisa 10 nunca mais pisou em uma Copa do Mundo. Parte triste do pós-Copa. O gol contra marcado pelo zagueiro Andrés Escobar, da Colômbia, contra os Estados Unidos, poderia ter sido apenas mais um lance de infortúnio na história das Copas. Mas acabou sendo muito mais grave quando o jogador, ao retornar a seu país, foi assassinado. Teria sido vingança de um grupo de apostadores que perdeu dinheiro com a derrota da Colômbia. 10 fatos marcantes da Copa 94. Veja a seguir. Primeiro, doping de Maradona. A última Copa de Diego Maradona foi manchada por um caso de doping. O craque argentino foi flagrado nos exames após o jogo entre Argentina e Nigéria. Segundo, morte de Escobar. A Colômbia chegou cheia de expectativas para a Copa, mas não passou da primeira fase. O destaque triste foi a morte do zagueiro Andrés Escobar, 10 dias após ter feito um gol contra na competição. Terceiro, Copa com 24 seleções. A Copa do Mundo nos Estados Unidos foi a última edição com 24 seleções. A partir da Copa de 1998, na França, 32 equipes participaram da competição. Quarto, primeiro estádio coberto. Pontiac Silverdome, em Detroit, foi o primeiro estádio indoor a receber uma partida de Copa. O primeiro jogo na arena foi Estados Unidos 1x1 Suíça. O Brasil empatou com a Suécia em 2-2 no mesmo estádio. Quinto, final nos pênaltis. Brasil e Itália, naquele 17 de julho em Rose Bowl, protagonizaram a primeira decisão por pênaltis em uma final na história das Copas. Sexto, recorde de gols. Pela primeira vez na história do Mundial, um jogador marcou 5 gols na mesma partida. O feito foi de Oleg Salenko na goleada de 6-1 da Rússia sobre Camarões. Sétimo, outro recorde artilheiro. Ainda no duelo entre russos e camaroneses, o atacante de Camarões Roger Milla, então com 42 anos, se tornou o mais velho a marcar um gol na história das Copas. Oitavo, marca ingrata. O goleiro italiano Gianluca Pagliuca foi o primeiro goleiro a ser expulso em um Mundial. Ele recebeu o cartão vermelho na vitória da Itália sobre a Noruega. Nono, Mundial quente. A Copa de 94 ficou marcada como uma das mais quentes da história. A final entre Brasil e Itália foi disputada em uma tarde americana com quase 40 graus. No encontro entre Alemanha e Coreia do Sul, pela primeira fase, os termômetros marcaram 46 graus. Décimo, Zagallo eterno. Com o tetra conquistado pelo Brasil, Mário Jorge Lobo Zagallo tornou-se o único homem a vencer a Copa em 4 oportunidades. Em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico e em 1994, como coordenador técnico. E assim chegamos ao fim da nossa homenagem à seleção brasileira na Copa de 1994. Foi uma campanha inesquecível,
marcada pelo talento, determinação e aquele espírito de campeão que só o Brasil tem. Se você gostou de relembrar esses momentos especiais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Assim, podemos continuar trazendo mais conteúdo bacana para você. Até a próxima!